Josemir, primeira coisa, eu gostaria que você se apresentasse, dizendo, por favor, qual o seu nome, local e data de nascimento. Então, meu nome é Josemir Moura dos Reis, eu moro no Complexo de Chapadão, em Anchieta, e eu nasci no dia 5 de junho de 1974. Josemir, você já adiantou até a resposta 2, né? Ainda bem. E eu queria perguntar um pouquinho para você, que você contasse para a gente um pouquinho qual a sua história de relação com a sua comunidade, assim, de origem, com a comunidade que você atua. Como é que você descreve essa sua história? Então, eu vim para cá com 6 anos de idade, né, para esse território. Na verdade, saí de São João de Meriti para Costa Barros, eu tinha 6 anos. E aí eu vi toda essa construção, né, dessa comunidade, desse território, porque já fazem 40 anos que eu estou aqui, né? Então, onde eu morava especificamente, lá em Costa Barros, era uma área rural, né? Tinha um aspecto rural. E quando alguns governos, né, começaram fazer umas remoções lá na favela da Maré, na Baixa do Sapateiro, as comunidades daqui do território foram crescendo por conta disso. As pessoas saíram lá da Baixa do Sapateiro, lá da favela da Maré, e vieram para cá, para Costa Barros e para o Complexo de Chapadão. E aí eu sou praticamente nascido e criado, né, vim com 6 anos, para esse território, e eu vi esse movimento assim de pessoas, esse crescimento demográfico, né, acontecer aqui. E aí foi na década de 90, né, que eu vi que a gente tinha assim uma carência muito grande de bibliotecas, de centros culturais e tal. E em 2006 então eu fundei um coletivo e a gente deu início a uma sala de leitura que na época nós chamávamos de Sala de Leitura Paulo Freire. E aí esse trabalho cresceu, né? Já tem 15 anos. Na verdade, em junho agora vai fazer 15 anos. E o trabalho tomou assim uma expressão dentro do bairro, né? Dentro da comunidade. E esse coletivo também cresceu bastante, né? A participação política, o ativismo dentro do bairro. A gente atualmente tem, né, cerca de 4.800 títulos na Biblioteca Paulo Freire, e a gente tem 6 ou 7 frentes de trabalho aqui dentro do complexo, misturando arte, literatura, né, e cultura, assim, de um modo geral, né? Então, a minha relação com essa comunidade é essa relação mesmo que eu estou aqui desde a minha infância, né, da minha primeira infância, e vejo assim a importância, né, de ações que reflitam essa essa necessidade, né, de iniciativas, né, com relação à cultura, com relação à educação aqui do território. É basicamente essa história. Muito interessante, Josemir. Realmente é um trabalho muito importante e necessário, né? Cada vez mais necessário, mais complexidade, mas cada vez mais necessário. É, Você falou um pouco dessa sua primeira infância que você teve nessa comunidade, quando você chega com 6 anos, assim, você consegue lembrar um pouquinho quais eram os principais costumes, assim, seu na infância? Como é que eram as suas brincadeiras favoritas? Onde é que você costumava brincar aí na área? Você consegue recordar um pouco dessa infância para contar para gente? Ah, consigo. Até porque está bem fresco, né? Eu escrevi um memorial bem recente e escrevi sobre esse momento, né, da infância. Quando eu cheguei em Costa Barros, né, na verdade agora a biblioteca fica em Anchieta, é a fronteira, né, Anchieta, Costa Barros, Guadalupe, são os territórios por onde eu tenho percorrido assim com muita frequência com esse trabalho com a biblioteca aqui no território, né. Então, quando eu cheguei aqui, era uma área rural, né? Tinham 2 casas de fazendas mesmo, de fazendas do século XIX, final do século XIX e tal, que eram
de propriedades dos donos da família Costa Barros mesmo. Então, eram terrenos gigantes assim de plantações de mangueiras, né? E eram terrenos desocupados mesmo, não haviam proprietários assim. Por exemplo, o próprio Complexo Chapadão, né? O Morro do Chapadão, era um terreno que eu frequentei muito, brinquei ali, soltei pipa, né? Corria por aquele território e tal. E é isso, a gente, quando criança, né, há 40 anos atrás, você podia circular na rua, né, você podia brincar na rua, né, de queimado, de pique-esconde, né, de latão, tantas brincadeiras que a gente fazia na rua, na comunidade, né. Então, a gente também tinha uma questão, né, que nós tínhamos as festas juninas, né, ali no território, né, as festas gigantes, festas juninas, que eram feiras culturais, né, eram como rodas culturais, como hoje em dia dizem, fazem, né, eram como rodas culturais que aconteciam periodicamente, né? Então, a minha infância foi mais ou menos foi nesse ambiente, né? Tinha muito cavalo, né, lá em Costa Barros, né? Muitos cavalos, bois soltos pelo bairro, né? E a gente tinha um contato assim muito legal com a natureza, né? Com o verde que o bairro tinha, né? Essa coisa toda. É uma memória de infância muito saborosa mesmo, né? De se recordar. Dá para ver como é que você conta assim com vontade, né? Eu queria perguntar para você com o que você trabalha ou já trabalhou? Então, eu trabalhava até 2010, 2011. Eu era mecânico de eletrodoméstico, né? E aí eu fiz uma faculdade, né? Fiz faculdade de filosofia na UERJ. E aí, antes da conclusão, né? Pouco, 6 meses antes de concluir o curso, eu fui aprovado num concurso do Estado. Aí eu ingressei, né? Para a Secretaria de Educação, né? E depois, em seguida, eu fiz o mestrado em História da Educação, né? E hoje trabalho, eu ainda conserto coisas, né? Eu sei consertar coisas, conserto equipamentos eletrônicos, né? E atualmente eu sou professor na Secretaria de Estado de Educação. Juscelino, você falou que você trabalhava como mecânico. Agora, você tem alguma recordação, não sei se foi essa, mas do seu primeiro trabalho, assim, na vida, quando você começou essa atividade para você Cara, trabalhar? É o eu quê? tenho. Eu gostava muito de desenhar, né? Até hoje eu desenho, eu pinto, né? Eu pinto quadros. E eu lembro que quando eu era criança, o meu irmão mais velho, né? Um dos meus irmãos, né? Ele me colocou num curso de eletrônica, sabe? Só que não era assim minha paixão. Eu desmontava coisas, sempre desmontei coisas. Desmontava rádio, mecanismos, de máquina de lavar, máquina de não sei o que e tal. Sempre mexi nessas coisas. E ele achava que isso era uma profissão e desenhar não era uma profissão, né? Ser artista não era uma profissão. E aí ele me colocou num curso de eletrônica, e aí eu fiz o curso, na verdade, eu fiz os 2 cursos de eletrônica, e meu primeiro trabalho foi de eletrônico, com 13 anos, inclusive numa comunidade em Manguinho, numa favela, né, em Manguinho, tinha uma eletrônica e um amigo meu, seu José, na época eu era católico, eu frequentava a igreja católica, e aí o seu José me levou para trabalhar com ele, que era uma loja de eletrônica dele. Ele foi o meu primeiro. Eu abria a loja, eu desmontava lá televisões, né? Consertava rádio, aquela coisa toda. Na época tinha transistores, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais transistores, né? Só equipamentos pesados de som que tem transistor, mas a maioria não, né? São placas e tal. E naquela época
meu primeiro trabalho foi em Manguinho, meu primeiro emprego foi em Manguinhos, consertando equipamento eletrônico na loja do Seu José. Você lembra o que você fazia com o dinheiro que você recebia nessa época? O que eu fazia? Cara, então, eu acho, assim, eu não lembro, assim, do que eu fazia exatamente, mas desde muito cedo eu gosto muito de livros, né? Então, assim, eu tenho certeza que muito do que eu ganhava servia para eu ir para o centro da cidade, que eu gostava muito de ir para o centro da cidade, do Rio de Janeiro. Eu sempre gostei muito assim, do Rio Antigo, né? Então, eu percorria muito aquelas igrejas antigas, muito novo mesmo, com 12, 13 anos de idade, eu ia para o centro da cidade e eu tinha uma coleção de vinil naquela época já, né? Eu comprava muito vinil de música clássica e tal. Ali do lado da Biblioteca Nacional tem um bequinho, né, que liga a Avenida Rio Branco com uma ruazinha atrás da Biblioteca Nacional. E eu sempre ia ali comprar discos e livros velhos, né? Sempre e andava muito no sebo. Então, eu acho, assim, não posso te dizer com toda certeza, eu acho que o dinheiro que eu ganhava ali com o Seu José era gasto praticamente, basicamente com isso. Entendi, bem, bem legal. E quando você falou aí durante essa última pergunta, você comentou sobre a faculdade de filosofia que você ingressou, não? E você saberia assim dizer um pouquinho por que se deu essa escolha de filosofia? Então, eu sempre volto nesse assunto, né? Assim, sempre conto essa história. O meu pai, ele era gráfico, né? E ele consertava livros, né? Consertava ali, fazia tudo dentro de uma gráfica. Fazia impressão, trabalhava com offset e tal. E ele sempre levava livros para casa. Então, lá em casa, sempre tinha muitos livros, né? Acho que daí eu herdei esse gosto pelo livro. E um dia o meu pai, ele sempre deixava os livros dos clientes, os clientes que não iam buscar, eles deixavam os livros lá para a gente ler, né? Então tinha livros infantis, livros mais adultos e tal. E um dia o meu pai me deu um livro de capa dura, ele fez o livro, né, de capa dura, e era o livro do Platão, que era a República, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com filosofia. E aí eu comecei a ler aquele texto, né? Eu era fascinado por essa palavra, né? Filosofia. Era fascinado por etimologia, sempre gostei muito de etimologia, né? Da origem das palavras, etc. E eu li e eu não entendi nada daquele livro, né? E li. Eu sei que quando eu cheguei no oitavo ano, né? Na oitava série, eu conheci dois rapazes, né, dois garotos, 14, 13, 14 anos, um que se chamava Alex de Carvalho e o outro que se chamava Mário Calixto. Alex de Carvalho e Mário Calixto. O Alex morava em Costa Barros, né, e o Mário morava na Pedreira, né, na Pavuna, no Complexo da Pedreira, na Pavuna. E eles eram fascinados por filosofia, né? E eu tinha lido um livro de filosofia que era a República, lido salteado, né? Lido umas partes e tal, alguns diálogos. E ali a gente começou então a se encontrar semanalmente, a gente se tornou muito amigos. O Alex hoje é doutor em filosofia, o Mário é mestre em filosofia e eu acabei fazendo uma graduação de filosofia bem tardiamente, porque eles ingressaram assim que concluíram o ensino médio, o Mário foi o primeiro, né, a ingressar, fez todos os passos primeiro do que a gente, depois o Alex ingressou, o Alex avançou um pouquinho mais do que o Mário, e depois eu ingressei. Quando o Alex estava no mestrado, eu ingressei para a graduação de filosofia. Ele estava concluindo o Que mestrado. história! Muito interessante essa escolha, como que ela se deu e, assim, principalmente de crianças da idade que vocês tinham, de se interessar por uma área que
a gente não vê tanta, né, a afeição assim, das crianças ainda nessa faixa etária, e já criarem aí um grupo de estudo, né, naquela época, para poder discutir filosofia, e muito, muito maneiro como que se deu esse percurso até a sua escolha, realmente bem interessante. E, assim, você falou brevemente sobre o trabalho que você desenvolve há 15 anos, quase 15 anos, né, que você vai fazer, e eu queria saber, assim, como que esse trabalho, nesse contexto de pandemia, quais soluções, o que que você participou, criou como solução nesse momento assim, específico quando começou a pandemia até agora? Então, uma coisa assim que chamou muita atenção, né? Me chamou muito a atenção, assim, a questão da necessidade que as pessoas tinham de compreender o momento que nós estávamos atravessando logo de cara, né? Assim, para as pessoas que tiveram um pouco estudo, né, que estudaram um pouquinho, acho que custou as pessoas compreenderem, né? Eu acho que até hoje as pessoas não entenderam muito bem o que está acontecendo, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei muito assustado porque eu estava em contato com os alunos, né? Nós demos uma semana de aula lá no colégio que eu dou aula, e eu falei assim, olha, pelo teor da gravidade, é muito provável que tudo pare, né? Isso já aconteceu, e deu uma aula, né? Isso já tinha acontecido, outras duas vezes, mundialmente, e foi assim, assim, assim. E por acaso, né, ou não por acaso, não sei, eu estava estudando, fazendo mestrado, né? Aliás, eu tinha concluído o mestrado e estava pesquisando sobre as crises que aconteceram entre o período do século XIX e o século XX e esbarrei com a questão da pandemia. E aí, imediatamente, eu vi a necessidade de, de falar com as pessoas sobre a necessidade da higiene, né? De trabalhar essa questão da higiene, né? De lavar a mão, de tomar banho, de ter sabonete e tal. E eu me dei conta de que muitas pessoas poderiam não ter recurso para ter, ter essa higiene, né? Ou talvez não ter recurso por não ter recurso, ou não ter um recurso cultural. Não sei se isso pode ser dito assim ou se é assim que se diz isso. Eu não sei se elas, fiquei preocupado se elas sabiam da gravidade, sabiam que era necessário ter uma higiene acirrada para não contrair essa enfermidade. E aí, imediatamente, eu juntei o coletivo, a gente fez uma reunião meio que pelo WhatsApp mesmo, e eu falei, olha, vou lançar uma campanha pedindo colaboração para que a gente consiga comprar sabonete, papel higiênico, álcool, né, detergente, cloro. A gente comprou muito cloro, né, água sanitária, o cloro. Compramos muito cloro e aí a gente começou uma campanha assim louca, né, de pedir. E eu falei com todos os meus contatos no WhatsApp. Fiz um texto, aqui uma mala direta e copiava e colava para geral. Eu sei que o negócio foi assim, teve uma explosão, né? Um negócio de 3 ou 4 horas, nós fizemos 2.000 e poucos reais, assim, sabe? Porque eu coloquei as minhas contas, conta bancária mesmo, coloquei a minha conta, não tinha outro jeito de pensar isso. E aí tinha gente de São Paulo, gente do Cariri, sabe? Gente do Ceará, gente de não sei de onde, gente que fez faculdade comigo, gente que fez o mestrado comigo e gente que estava circulando o mundo, né? E aí começaram a mandar dinheiro e a gente, então, fez uma primeira campanha. E depois, imediatamente depois, né, assim, a gente naquele clima da campanha, uma pessoa me ligou, né, também de uma ONG, e falou, cara, a gente está com algumas cestas básicas vindo do Unicef para ser distribuída e a gente precisa de capilaridade, a gente precisa de pessoas que estão realmente na ponta para distribuir essas cestas. Você topa? Aí você sabe, né?
a esposa assustada, eu tenho 2 filhas, né? Todo mundo assustado, a gente vai ter contato com essas pessoas e tal. Se eu chamasse o coletivo, ia ser mais pessoas. Como a gente mora na casa atrás da biblioteca, né, que é o nosso QG, eu falei, cara, vamos topar. Eu sei que a gente distribuiu aí umas 7 ou 8 toneladas de alimento, né? A gente ia buscar lá no centro da cidade, lá na Lapa, a gente ia buscar, a gente fazia catalogação. Em alguns casos, foi necessário que a gente fosse visitar as pessoas para saber se elas realmente estavam precisando daquele alimento, porque tu vê, as pessoas começam a distribuir coisas, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que se aproveitam desse momento, né, de fragilidade da humanidade, da sociedade, para se aproveitar mesmo e tirar proveito e ter lucro. E aí a gente precisou visitar algumas famílias e tal. Eu sei que a coisa foi tão assim inesperada, né, vamos dizer, essa questão, que outras entidades se mobilizaram para nos doar cestas básicas, né? Então veio a Unicef, depois uma parceria da Unicef com o Bradesco, depois veio o Viva Rio também, né? O pessoal do Viva Rio, e um comitê de cidadania também, o Comitê Elos de Cidadania, também nos mandou cesta básica. Eu sei que a gente acabou abraçando essa causa, né, com máscara, álcool em gel, aquele distanciamento, mas a gente tinha que distribuir. E foi isso que a gente fez. Só que, no momento, a gente pensou o seguinte, que aquilo não ia solucionar, né? Essa que é a grande questão, né? E isso era uma coisa que eu já trazia desde a infância, né? Que era um sonho de transformar os terrenos baldios daqui do território em terrenos produtivos, né? E aí a gente então pensou, pô, a gente podia oferecer à comunidade uma horta orgânica, né? Uma horta, ou a gente podia criar galinha e produzir ovos, né? A gente podia, sei lá, criar peixe e distribuir essa produção e tal. Aí, logo no início da pandemia, o meu vizinho aqui tinha uma igreja, né? Padre, né? Padre, acho que da igreja brasileira, eu não entendo muito bem que tipo de igreja, era uma igreja católica, mas o padre era casado. Ele faleceu e a esposa dele me fez a proposta, né, para a gente comprar a nave da igreja e uma parte do terreno deles. Eu falei, cara, é a hora. A gente fez 14 anos, né, em junho, e eu falei, é o que a gente vai dar de presente para essa instituição de 14 anos. A gente comprou esse terreno, né? O terreno foi tão barato, cara, assim, que a gente comprou à vista o terreno, né? O terreno custou R$ 5.000. Eu falei, eu não posso deixar de comprar. E aí, esses R$ 5.000 foi o sinal para o resto que a gente tinha de pagar. E no total, tudo ficou R$ 21.000. Aqui a região é muito subvalorizada, né? E eu quero me desfazer e tal. E a gente acabou comprando e financiando o resto. Essa compra, essa ideia, era de que nós pudéssemos transformar esse quintal num quintal escola, né? O que vem a ser um quintal escola? O que seria esse quintal escola, né? O quintal serviria de produção de peixe, para produção de peixe, a gente está no processo de construção desse espaço, né? Uma produção de ovos orgânicos, a gente já concluiu um viveiro para 50 galinhas poedeiras, né? E as hortas, 12 canteiros de horta, que é o que cabe lá no quintal, é um quintalzinho bem pequeno mesmo. E aí a ideia era transformar esse espaço num espaço de pertencimento, num espaço de vivência, né, num espaço de ensino e aprendizagem, né, da comunidade, sobretudo de promover essa experiência da comunidade com esse
torno ao cuidado com a terra. E aí acho que basicamente foi o que nós fizemos durante esse período. Atualmente eu tenho sido tocado, né? Eu tenho visto uma campanha muito muito bonita do Nossas, né? Que é uma instituição nova, acho que é um pouquinho mais nova do que a gente, estão mobilizando para erradicar, não sei se assim se a gente pode dizer isso, a fome nesse período de pandemia. Só que eu fico pensando, quando que porque assim, a Unicef parou de enviar comida, né? Eu parei de receber, né, essas cestas básicas. E atualmente eu tenho ficado assim, muito preocupado, porque a doença tem se acirrado e a fome tem vindo junto com ela, né? Então, acho que a gente vai continuar lá com o Quintal Escola, né, com o projeto, mas eu acho que é muito provavelmente que a gente dê início novamente a uma campanha de arrecadação de alimentos. Nossa, muito maneira essa ideia do Quintal Escola, realmente é um aprendizado mesmo, e pensar em questões sustentáveis, né? Porque, de fato, a cesta básica, por mais que venha mais 6 meses, mais 3 meses, em algum momento vai cessar, né? Vai parar. Aliás, já parou, né? Agora a gente está tentando fazer as pessoas novamente colaborarem. Então, esse Quintal Escola, além de alimentar, ele alimenta com conhecimento, né? Com aprendizagem, com cuidado com a terra. Tem uma série de questões aí que pode ser trabalhadas. Bem inspirador mesmo essa. Vai valer a pena com esse título nosso do projeto, Inspira, Favela Inspira, porque esse projeto realmente inspira muito. E, assim, o que você acha que seria necessário para você melhorar essa ação que você realiza? O que você precisaria? Então, eu acho que a gente trabalha com quando eu digo a gente, né, eu digo o coletivo, né? Eu coordeno esse trabalho esse tempo todo, mas não coordeno por despotismo, não. Eu coordeno porque o pessoal quer que eu me mantenha na coordenação. Mas o tempo todo, dentro dessa direção desse coletivo, eu fico pensando que, inclusive, a gente tem batido muito nessa tecla, que nós temos uma série de tecnologias, né? A gente tem chamado de tecnologia todos os saberes que nós temos disponíveis e todo o equipamento que se originou desses saberes, né? Então, a gente tem muitos saberes disponíveis, né? E nós temos muitos equipamentos que se disponibilizaram, que estão disponíveis a partir desses saberes. Então, por exemplo, nós temos os terrenos. Nós temos muitos terrenos aqui, né? Nós temos o espaço, por exemplo, do terreno da Light, né? O terreno que, debaixo da torre da Light, é um terreno baldio, gigante, que funcionaria super bem como uma fazenda super produtiva para os moradores desse território não ser privado das suas necessidades fundamentais, né? Então, assim, nós temos esse recurso, essa tecnologia. Nós temos força de trabalho disponíveis, desempregadas, né? Nós temos força de trabalho disponíveis, desempregadas. Nós temos muita gente parada. Essa que é a realidade. Num terreno amplo, num espaço amplo, né? O agronegócio, por exemplo, acredito que não tenha parado. O alimento está chegando na nossa mesa. Então, essas pessoas que estão desempregadas, elas poderiam estar, pelo menos, produzindo tanto o seu alimento de forma mais orgânica, de forma mais saudável, quanto produzindo renda, porque um alevino de tilápia fica adulto depois de 6 meses. Então, 6 meses, nós já passamos por 2 vezes por esse ciclo de 6 meses do início da pandemia para cá. Então, nós já teríamos aí muito peixe produzido e se produz peixe com muito pouco, né? A necessidade o que é necessário para a produção de peixe é muito pouco. Inclusive, existe uma técnica de só cavar o buraco, dependendo do terreno, e encher d'água, que pronto, é o bastante
porque a água não vaza em determinados terrenos, né? Então, nós temos uma tecnologia disponível, nós temos força de trabalho disponível. O que nós não temos, na grande maioria das vezes, aqui são duas coisas. A principal é interesse político, a chamada vontade política de resolver e de falar isso aqui é possível fazer e pronto, e acabou. Então, é preciso que haja um interesse, tanto que esse projeto é uma metodologia que a gente está tentando implementar para depois replicar. Então, se houvesse, né, o investimento, o aporte de uma instituição, seja nacional, internacional, governamental ou não governamental, que tivesse interesse em resolver o problema da fome nesse território ou em outros territórios, né, em Belford Roxo ou em São João de Meriti, esse problema seria sanado. Só que esse é um projeto completamente anticapitalista, né? Porque é um projeto que não visa o lucro. E aí, o fato de não ser capitalista, de não visar o lucro, é um fator impeditivo para que se manifestem interesses, né? Essa que é a realidade. Então, assim, o que é necessário para melhorar é um aporte, né? E força técnica, que eu acho que nem tanto assim. A gente participa de um coletivo, né? Um dos membros do nosso coletivo que compreende bem como é que funciona isso. Existe um site de que você escreve lá que tipo de voluntariado a instituição está precisando. E aí os caras vêm, cara, sabe? Vêm te ajudar mesmo. E, pô, a gente tem pessoas trabalhando aqui no coletivo sério mesmo, pessoas pegando firme, gente técnica, gente boa. Então, a hora que eu colocar lá que eu preciso de um agrônomo, com certeza vai aparecer um montão, sabe? Então, a gente não precisa nem tanto de força técnica, essa tecnologia nós já dispomos, né? A gente precisa de um aporte para quê? É muito complicado, por exemplo, eu quero fazer umas oficinas aqui e eu fico pensando, se você não oferece para o jovem da comunidade uma bolsa, se você não oferece para o jovem da comunidade um subsídio, para ele estar conosco, até que ele pegue gosto, né? Até que ele compreenda que aquilo ali é um aprendizado, que aquilo ali é o desenvolvimento de uma comunidade, né? Que aquilo ali é para o seu próprio desenvolvimento, sua família, até que isso aconteça entre esse não acontecimento e esse acontecimento, esse gap eu vou chamar de milagre, né? Que passar por vencer esse obstáculo é um milagre. Mas quando você tem um financiamento e diz para ele, eu vou te dar uma bolsa de R$ 100, de R$ 200 para você fazer uma oficina comigo, ele vai falar, cara, isso aqui é a solução, sabe? E você tem essa tecnologia que a gente está pensando, mas a gente não começou a fazer nada com relação a isso, né? Porque a gente está pensando muito em sustentabilidade por conta da Agenda 2030, mas você tem materiais sólidos, descartáveis, reutilizáveis, recicláveis, espalhado por toda a comunidade, que pode ser transformado em dinheiro, que pode ser transformado em recurso para a comunidade, né? Você tem espaço para acumular esse material sólido, ou seja, a gente pode ter uma grande empresa de coleta seletiva num lugar desse e resolver problema de fome, resolver problema de desemprego, resolver uma série de problemas. Então, respondendo, né, dando essa volta toda respondendo, né, acho que o aporte, o recurso é o que mais nós realmente precisamos. Sim, concordo. E ainda mais assim, a vontade do jovem hoje de busca de fazer alguma renda, né? A gente vê a quantidade de adolescentes trabalhando nesses aplicativos de entrega, tudo. Então é difícil competir com uma oficina. Então é muito necessário esse aporte mesmo para poder valorizar o jovem nesse momento inicial, que é até ele se despertar o interesse, né? Tô adorando aqui conhecer o seu trabalho, o seu pensamento, esse pensamento sustentável a longo prazo. E assim, a gente está chegando no final da entrevista, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que por acaso a gente não tenha te perguntado e que você acha importante deixar nesse relato.
alguma coisa? Então, eu acho que eu já disse basicamente, né, que a gente existem muitas instituições, muitos projetos sendo desenvolvido bem parecido com esse, né? São Paulo, a gente vê muitas hortas. A gente tem uma horta gigante em Manguinhos, se eu não me engano, a maior da América Latina. A gente está inaugurando aqui nesse território um trabalho que é uma metodologia, né? Cuja finalidade é essa, é replicar, tentar verificar, né, cientificamente, né, verificar se isso é possível mesmo e replicar esse método em outros espaços, que é a nossa preocupação, né? Então, assim, acho que o que você... Não sei se você não perguntou, mas acho que é uma questão muito interessante, se a gente pode formar, né, pessoas, formadores de pessoas, de espaços, de novas tecnologias, de novas perspectivas, porque o que a gente tem atualmente é uma espécie de passividade, né? A gente está aguardando que alguma coisa aconteça para que os nossos problemas, sejam individuais ou sociais, sejam solucionados. E o que eu tenho pensado com muita frequência nós temos que sair da passividade, porque nós temos os problemas, mas nós também temos a possibilidade de solucioná-los. Nós temos recursos, ainda que paupérrimos, né? A gente é muito pobre, né? No sentido de recurso financeiro, mas nós somos muito ricos em termos desse equipamento, dessa tecnologia da qual eu falei, né? Assim, a gente tem muita coisa, muita mão de obra, muito espaço, a gente tem muita possibilidade, né? E nós somos capazes de fazer isso. Acho que é basicamente isso que eu acho que é importante dizer, deixar, né?